que se encontra no livro de Salmos, Salmos 32, verso 5, nos preparando para o momento de confissão dos nossos pecados. Diz a palavra do Senhor no livro de Salmo 32, versículo de número 5: Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Assim, irmãos, é que o crente caminha em novidade de vida. Quando ele coloca diante do Senhor aquilo que atrapalha a sua comunhão com o Senhor. E a Bíblia garante que o Senhor, Ele perdoa a iniquidade do nosso pecado. Esse culto, ele só será aceito pelo Senhor se houver santidade de vida se colocando diante da sua presença. Por isso, você que está me ouvindo, você que está aqui na casa de Deus, esta é a oportunidade que temos de colocar diante do Senhor aquilo que tem nos afastado dele e pedir pela misericórdia do Senhor, pela graça, pela bondade do Senhor sendo derramada sobre as nossas vidas. Feche seus olhos agora, aonde você estiver, seja aqui embaixo, ou melhor, aqui neste lugar de adoração, ou na sua casa, você que está ouvindo esta palavra e assistindo esse culto na sua casa, que esse momento seja o momento onde você abra o coração para o Senhor e diga: Senhor, eu sou pecador, sei que tenho transgredido por pensamentos, palavras e obras aquilo que tu requeres de mim, mas eu peço perdão pelo meu pecado. Vamos ter esses momentos, e após alguns momentos de oração, eu queria convidar a nossa irmã Neuza que nos elevasse ao Senhor numa oração audível. Oremos, irmãos, colocando diante do Senhor as nossas vidas. Queridos, nosso coral Mensageiros do Reino estará louvando o Senhor nesse momento.
Quero convidar o Ministério de Louvor para estar já tomando os seus lugares.
E enquanto os irmãos estão se dirigindo aqui à frente, eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 29. E juntos nós vamos ler esse verso 1 e o verso também 2. Vamos ficar em pé, queridos? Fazer essa leitura juntos, Salmo 29, versículo 1 e 2. Que este salmo inspire você a continuar adorando ao Senhor nesta noite, na beleza da sua santidade. Façamos a leitura. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Deus, aleluia, amém. Estamos aqui hoje, amém? Amém. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: que bom que você veio, né? E você pode responder: que bom que estou aqui. Que bom que estou aqui, tá? Porque uma coisa é certa, a presença do Senhor já se faz neste lugar, amém? Podemos sentir e podemos estar diante dele. Senhor Jesus, a igreja pode declarar: tu és bem-vindo entre nós, tu és Senhor, tu és bem-vindo entre nós, Jesus, tu és bem-vindo no nosso meio, tu és bem-vindo entre nós, tu és bem-vindo entre nós, tu és bem-vindo entre nós, Jesus. Então declaramos: Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó
igreja. Esta semana eu fui ministrado na parte de Deus. Deus trouxe à minha mente o quanto nós reclamamos. E muitas vezes na minha vida, na vida de alguns irmãos que compartilharam isso comigo, como a gente reclama no momento do louvor, né? Por que é assim? Por que é assado? Por que tem que ser desse jeito? Por que... Eu convido a você a escolher não mais reclamar. Nós cantamos várias vezes. Por que nós cantamos e ficamos repetindo? Porque nós vamos morar no céu, amados. E lá é o que nós vamos fazer. Louvar o Senhor. Não sei se vamos passar 24 horas, porque lá não tem tempo. Cantando e cantando e cantando. Mas o que eu sei é que Deus me chamou para cantar. Cantar, cantar e dizer: Senhor, Tu és bem-vindo entre nós, ó Alfa e Ômega. Amém? Amém. A presença do Senhor é real aqui. Deus te trouxe aqui, então vamos louvar ao Senhor e adorar. Só pra te Adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Mais uma vez a igreja, só para te adorar. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande, oh grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Sua face e rendemos-nos a Ti, pois o dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. Jesus, Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Sua face e rendemos-nos a Ti, pois o dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós
nós aqui. Jesus, em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, sim, estamos nós aqui. Oh, aleluia, Jesus. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu, e Deus meu. Mais uma vez, as vozes femininas. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva. Vozes masculinas. Meu coração tem sede de ti, Rei meu, Deus meu. Toda a igreja assim. Assim como a costa anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu, e Deus meu, vai chover. Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu. Declara, igreja, e Deus meu, só igreja, vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar, vem com teu rio, vem com teu rio, Senhor, oh Jesus, inunda o meu coração, vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar, vem com teu rio, Senhor, oh Jesus, inunda o meu coração, faz chover, faz chover, faz chover. Nesse momento instrumental vai continuar tocando baixinho,
E você vai fazer chover uma dose de amor na vida do seu irmão. Dê um abraço nele. Mas não um abraço como nós vemos no início, de confraternização. Agora um abraço de carinho, um ósculo santo. Diga uma frase, abençoe. Estamos aqui em unidade. Estamos aqui, somos a igreja do Cristo vivo. Declare bênção sobre a vida do teu irmão. Diga para ele, essa semana você vai vencer. Essa semana você vai triunfar. Glória a Deus. Aleluia. E é assim. Se você olhar para dentro do olho do seu irmão, sabe quem que você vai ver? Cristo. Então, deixe ele ver Cristo. E se você não vê, querido, ore por ele. Amém? Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, amada igreja. Louvado seja o Senhor, né, irmãos? Momento gostoso, onde passamos adorando ao Senhor, não é? É bom e a gente até ficar pensando assim, poxa, que esse momento não pode parar. Tão maravilhoso é, né, estar na presença do Senhor e estar adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Mas, querido, nós continuamos a adorar a Deus na nossa fidelidade, nos dízimos e ofertas. E a Bíblia, ela é muito clara quando ela fala sobre o dever que nós temos de não apenas auxiliar aqueles que têm necessidade, como também sustentar a obra de Deus. Não é? E a obra de Deus é sustentada com oração, com o joelho dobrado, não é? E muita oração, mas também com a fidelidade dos irmãos nos dízimos e ofertas. Então nós vamos marchar agora em direção ao gasofilaço. Se você trouxe a sua oferta, se você está trazendo o seu dízimo, esse é o momento de nós estarmos consagrando os nossos dízimos e ofertas ao nosso Deus. Não é? Nós vamos orar e vamos agradecer ao Senhor para que o Senhor ministre, não é, sobre a tua vida as bênçãos do cuidado divino. Vamos abrir os nossos hinários no hino 165. E enquanto nós cantamos esse maravilhoso hino do nosso hinário, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você pode trazer até o altar, não é, o gasofilaço do Senhor. Lembrando aos irmãos que nós já estamos em plena campanha para a compra das Bíblias. Então você pode pegar lá atrás, não é, o seu envelope específico para a campanha das Bíblias. Com R$100 você nos ajuda a comprar uma caixa com cerca de 32 Bíblias, não é? E cada Bíblia tem o valor de R$3,20. Então, talvez você não possa, não é, dar uma oferta para que se compre uma caixa. Mas se você puder dar pelo menos uma oferta para comprar uma Bíblia, não é? E colocar na mão de alguém que não possui a palavra de Deus para ele ler e ser impactado pela Bíblia, não é? É muito bem-vinda esta oferta e é um direcionamento muito útil dos seus recursos, não é? Aonde alguns irmãos ou muitos deles estarão recebendo essas Bíblias. No ano passado nós distribuímos quantas caixas, Gita? 400 Bíblias, né? Eu acho que deu quase 10 caixas, não foi? E nosso objetivo é distribuir mais de 400 Bíblias nesse ano. Queremos chegar ao número de 500 Bíblias. Eu acho que para a gente, não é, para a nossa igreja, isso é um número perfeitamente possível.
Então nós vamos adorar ao Senhor com este cântico, com este hino. E se você então está preparado para esse momento, vamos marchar até o altar do Senhor, trazendo os nossos dízimos e ofertas. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste teu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Diga para o seu irmão aí, ó. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Amém? Que bela letra, né? Que mensagem maravilhosa do cuidado de Deus para com a vida do crente. Irmãos, nós vamos orar consagrando os nossos dízimos e ofertas e também chamar as crianças aqui à frente para que estejamos colocando a vida delas nas mãos do Senhor, como também a do mensageiro desta noite. Vamos orar? Nossos pequeninos, vamos estar aqui diante do Senhor. Você pode ficar em pé por um momento. Pense na vida desses pequeninos, pedindo ao Senhor que cuide de cada um deles. Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E nós louvamos o nome do Senhor por cada um deles, não é? Vamos orar, irmãos, consagrando também as nossas ofertas. Pai, tudo que temos pertence a Ti. Tudo que possuímos, Senhor Deus, o Senhor tem dado. Por isso te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua provisão,
pelo teu cuidado, Senhor Deus, que se estende muito além das coisas materiais. Tu tem cuidado da nossa alma, o Senhor tem cuidado do nosso espírito, o Senhor tem cuidado das nossas emoções, o Senhor tem cuidado da nossa casa, o Senhor tem cuidado da nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, por ser o nosso pastor maior, aquele que cuida das suas ovelhas e não permite que nenhum mal lhe suceda. Por isso, Senhor, aquilo que trazemos ao teu altar é uma oferta de gratidão. E pedimos, Senhor Deus, que esta oferta seja usada para a glória do teu nome. Que tudo aquilo, Senhor, que será colocado diante da tua igreja, seja bênção na vida de outras pessoas, e o seu nome seja engrandecido em todo momento. Senhor, que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre aqueles que com fidelidade têm abençoado a sua igreja com os seus dízimos e as suas ofertas. E nesse momento que nossos pequeninos irão receber a instrução da tua palavra, cuida dos seus corações, das suas mentes, para que sejam, Senhor Deus, abençoados com uma palavra de salvação que toque o coração deles, ainda que sejam de pouca idade. Abençoe a vida das professoras, do teu servo pastor Alex, que estará ministrando a tua igreja. Ó Deus, que a tua unção, tua bênção esteja sobre a vida dele, para que cada palavra seja a palavra de Deus, boca de Deus, para os nossos corações. Prepara, Senhor, os nossos corações para ouvirmos a tua palavra. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Antes de sentar, vira por mão aí e diga assim, ó, que o Senhor fale com você neste momento. Que o Senhor fale ao teu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor, onde nós estamos reunidos mais uma vez com o propósito de compartilharmos a sua palavra, onde o Espírito Santo de Deus pode falar conosco através da Bíblia Sagrada. E eu convido a igreja para que possamos abrir juntos nossas Bíblias no Salmo de número 25. Salmo de Davi, Salmo de número 25. Nós olhamos para o livro dos Salmos e vemos aquele inário, vemos aquelas poesias, vemos uma forma toda especial de transmitir a palavra de Deus, e nós admiramos esta arte e também o conteúdo. Nós vemos várias características nestes livros e vários tipos de conteúdo. Quando nós olhamos para o Salmo 25, nós olhamos, por exemplo, uma característica que nós já vamos ver, que se repete, por exemplo, no Salmo 119, que nós já falamos aqui em outro momento. E com relação ao seu conteúdo, nesse salmo especificamente, nós vemos um clamor do salmista, onde o salmo começa exatamente dizendo: a ti, Senhor. Então, o salmista se dirigindo diretamente a Deus e fazendo um clamor. É um salmo que mostra a necessidade do homem de buscar em Deus o seu socorro. E eu estarei lendo o Salmo de número 25, peço
a igreja que acompanhe. Diz assim a palavra do Senhor. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me nas tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda-me a alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Deus nos abençoe pela sua palavra santa. O salmista se expressa de uma maneira profunda neste Salmo de número 25. E nós, numa primeira leitura, já identificamos que é uma pessoa que está com algumas dificuldades e que precisa de um auxílio, porque alguns limites aqui foram alcançados. Existem algumas coisas que nós podemos identificar neste salmo que tem a ver com o próprio salmista, com a vida do próprio salmista. Existem alguns tipos de dificuldade que não necessariamente têm a ver com as suas próprias atitudes, e existe o clamor, onde ele entende que seja o seu próprio problema, ou sejam dificuldades que não têm a ver com as suas atitudes propriamente ditas, mas ele entende que seja qual for a dificuldade, o socorro está no Senhor. E eu quero apenas fazer um comentário a respeito da estrutura desse salmo, que eu fiz referência ao salmo de número 119, onde nós temos um salmo acróstico, né? Eu não sei se nós temos aquela projeção, temos a projeção do salmo, da poesia, que é um acróstico. Nós temos... Sim. O que é um acróstico? Você vai ter... eu coloquei essa poesia aqui para resumir bastante a explicação. Aqui nessa projeção, nós vamos ver uma poesia chamada Pequenos Detalhes de Grandes Descobertas. Então, rapidamente, sem necessariamente ler toda a poesia, nós podemos identificar, no início, todas as letras do alfabeto português. E cada letra do alfabeto vai dar início a uma frase dessa poesia. O nome desse estilo, o nome dessa estrutura é acróstico. No caso aí, não apenas usando as letras iniciais, mas usando as letras iniciais do alfabeto, então é um acróstico alfabético. E ele vai dizer, letra A, amor, amar, ser amado e ganhar abraço apertado.
B, beijar, beijar e quando cansar, beijar de novo. C, cantar a música preferida sem medo de desafinar. E assim ele vai, onde vai até a letra Z, dizendo, zunido de vento na beira do mar. Então, citando todas aquelas características que são descobertas em pequenos detalhes na vida de qualquer um de nós, né? Então, isso é um acróstico. Você vai montar uma estrutura, uma poesia, e você vai usar as letras iniciais significando algo. Nesse caso, é o próprio alfabeto. Eu agradeço, pode, por favor, retirar essa transparência. Então, se alguns irmãos tiverem lembrança, vão ver que foi essa poesia que eu trouxe quando eu falei do Salmo 119. Porque lá também é um acróstico. Se você prestar atenção no Salmo 25 que nós lemos, nós temos 22 versículos. É o número de letras do alfabeto hebraico. Então, cada versículo desse, na língua original, não em português, obviamente, porque há uma tradução, né? Então, nós vemos que no alfabeto hebraico, na língua original, haverá uma estrutura de um acróstico alfabético. Assim como nós vemos aqui nessa transparência, isso é uma poesia onde cada início é uma letra do alfabeto. Nós vemos o Salmo 119 daquele tamanho, porque para cada letra do alfabeto ele vai dar 8 versículos. Então, nós teremos 8 vezes 22, você nunca mais vai esquecer o número de versículo do Salmo 25, você nunca mais vai esquecer o número de versículo do Salmo 119. O alfabeto hebraico só tem que decorar só isso, 22 letras. E lá no Salmo 119, uma questãozinha de matemática, 8 versículos para 22 letras, 176 versículos. É uma estrutura muito interessante. E com relação ao conteúdo, irmãos, falamos da estrutura, nós vamos ver que tem um subtítulo na minha Bíblia chamado Oração por Auxílio Divino. É um salmo de Davi. A vida de uma pessoa, a vida do homem, da mulher, as vidas de todos nós, elas transcorrem e, em alguns momentos, nós temos que fazer decisões, tomar decisões, nós temos que fazer escolhas, nós temos que tomar um rumo, nós temos que tomar uma atitude na direção correta. E é muito comum nós errarmos, é muito comum nós tomarmos a decisão errada, é muito comum nós tomarmos uma direção em que depois nós pensávamos, eu poderia ter feito diferente. Quando nós lemos o Salmo de número 25, nós entendemos que o salmista, ele passa por uma situação desse tipo. Quando nós começamos olhando para esse clamor, a Ti, Senhor, eleva a minha alma, Deus meu, em Ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Ele cita, sim, os seus inimigos, mas o salmista, de uma maneira sincera, ele vai falar sobre algo. Quando nós continuamos a leitura, nós chegamos, por exemplo, no versículo de número 7, onde ele diz: não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. O salmista tem consciência que, ao se voltar para Deus, ele não conseguirá ocultar da presença de Deus as escolhas erradas que ele fez na sua vida. Nem sempre a consciência do ser humano vai trabalhar dessa forma. Em diversos momentos, nós vamos ter a tendência de nos justificar. A autojustificativa, em vários casos, é a primeira reação. Alguma coisa deu errado e eu procuro fora de mim o que é que aconteceu. O que é que levou a esse erro? O que é que levou a essa falta de sucesso no que aconteceu comigo? Quando nós analisamos questões mais exatas, vamos dizer assim, por exemplo,
se nós olharmos para um acidente, não existe um acidente sem erros. Não existe um acidente onde tudo transcorreu do jeito que tinha que transcorrer e, de repente, o acidente surgiu do nada. Não. Alguma coisa, alguma decisão errada, um passo errado, uma falta de observação, veio gerar aquele acidente, seja qual for a natureza. O salmista entende que parte dos seus problemas está nele mesmo. Ele não entra diante de Deus se auto-justificando. Ele não entra diante de Deus procurando apenas à sua volta o que pode ter dado errado. O que é que deu, o que é que deu força para esse clamor? O que é que ensejou? O que é que deu início a esse elevar a minha alma? Deus meu, em ti confio. O salmista, sim, ele para, ele reflete e ele entende que existe erro em si mesmo. Quando ele entende que errou, a Bíblia tem uma palavra para isso. A Bíblia tem uma palavra para errar o alvo. E essa palavra que poucos gostam de ouvir é pecado. Então, no versículo 7, é o que ele está dizendo: não te lembres dos meus pecados. No hebraico, pecado, ratá é pecar, significa errar um alvo estabelecido, significa errar aquilo que estava programado. No livro de Juízes, nós encontramos homens que atiravam pedras com a mão esquerda, e a Bíblia usa uma expressão interessante, diz que eles acertam um cabelo à distância. Aquilo ali é acertar o alvo. Aquilo ali, no livro de Juízes, a referência, se eu não me engano, é capítulo 20, versículo 16, aquilo ali é acertar o alvo. Um homem com uma destreza dessa, com aquela funda, né? E Davi também tinha essa destreza, né, de acertar o gigante ali, pá, né, naquele espaço, né, do capacete. Então, está ali um exemplo do que é acertar o alvo. Está ali um exemplo do que é não errar. Mas eu me recuso a acreditar que sempre foi assim. Treinou muito, né? Foi sendo formado, foi pegando a pedra, foi para a batalha, foi, em algum momento, um dom natural talvez que ele tivesse muito treino, ele começou a acertar o alvo. Isso é um dos exemplos que nós podemos usar para a palavra. Mas quando nós trazemos para nossas vidas e examinamos, por exemplo, a vida do salmista, a vida de Davi, nós vemos alguns problemas. Nós encontramos Davi com problemas sérios na sua vida pessoal, na sua vida íntima, cometendo um adultério, praticamente atentando contra a vida do marido de Betseba, sendo responsável, né? Muito embora ele não tenha empunhado uma espada contra esse homem, o colocou numa frente de batalha para que ele viesse a falecer. Mas existe uma coisa a respeito de Davi que a Bíblia vai falar também. Uma coisa que, se nós não prestarmos atenção no amor de Deus, nós não vamos compreender. A Bíblia chama Davi de um homem segundo o coração de Deus. Como compreender que um homem que cometeu tamanhos pecados, um homem que cometeu tamanhos erros, um homem que não acertou sempre a pedrada, como entender que a Bíblia vai mostrar este homem e vai falar dele? Olha, este é um homem segundo o coração de Deus. Nós temos que atentar, por exemplo, para o Salmo de número 25.
onde ele diz: não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. É exatamente aqui que nós entendemos por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele não era um homem segundo o coração de Deus no que diz respeito ao seu pecado, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, onde ele reconhecia o seu pecado e ele depositava em Deus e na sua misericórdia a possibilidade de ser perdoado. Eu disse possibilidade, não disse direito. Davi não batia no peito: o Senhor é bom, o Senhor é amor, todo mundo fala isso, então o Senhor tem que me perdoar. Não. Davi reconhecia o seu problema, Davi reconhecia o seu erro, Davi reconhecia o seu errar o alvo, reconhecia o seu pecado, dirigia-se para Deus e falava: não te lembres dos meus pecados, não te lembres do meu errar o alvo, não te lembres da minha transgressão, mas segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Então nós vemos que o salmista, ele vai sofrer algumas consequências do seu próprio pecado. Eu considero aqui também no versículo 18, peço que a igreja acompanhe, que ele fala através do mesmo raciocínio: considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Davi não era alguém desprovido de bom senso. Davi não era alguém que se auto-justificava diante de Deus. Davi não era alguém que dizia: olha, de todos os meus irmãos, eu sou o melhorzinho, porque afinal de contas ninguém prestou para ser rei e eu prestei. Eu estou acima deles. Davi não é alguém que chegou diante do gigante, bateu no peito e falou: eu te arrebento. Não, ele falou: eu venho em nome do Senhor. Nós entendemos que um dos problemas que o homem e a mulher enfrentam são as más escolhas. Nós olhamos para o primeiro Adão, propriamente dito Adão mesmo, onde o segundo Adão, o segundo homem, Cristo, né, em comparação. Então, o primeiro Adão usou mal o seu poder de decisão, usou mal o seu poder de escolher, e ele escolheu desobedecer a Deus, e desde então, através desse primeiro errar o alvo, desse primeiro desvio, viemos então errando desde então. É comum o debate sobre livre-arbítrio e livre-agência. E então, como por exemplo, o licenciado Nilson já falou aqui, você tem livre-arbítrio para não pecar? Então não peque. Eu não conheço essa pessoa. Eu não conheço essa pessoa. Mas você tem a livre-agência no que diz respeito às atitudes que você toma. Às vezes as pessoas confundem isso. Às vezes as pessoas querem usar o que diz respeito à salvação e falar de coisas que não dizem respeito à salvação no seu dia a dia. Hoje eu vou escolher se eu como arroz ou macarrão. Não, Deus tem que escolher para mim se eu vou... Não, você pode escolher. Você tem sim a possibilidade de tomar uma atitude. Você tem sim a possibilidade de fazer suas escolhas. Mas quando o assunto é o socorro de Deus, o salmista já está nos mostrando que ele é incapaz de lutar contra o seu próprio pecado, e ele precisa clamar: a ti, Senhor, elevo a minha alma. O assunto aqui não é se eu vou casar com A ou se eu vou casar com B. O assunto aqui não é se eu vou comer feijão, se eu vou comer macarrão. O assunto aqui não é se eu vou trabalhar na empresa C ou se eu vou trabalhar na empresa D. Isso são atitudes que eu tenho que tomar e devo ser responsável por elas.
Mas quando o assunto é o meu pecado, a minha mão não consegue acertar o alvo, eu preciso do socorro de Deus na minha vida. Então não podemos confundir aquilo que eu decido mal, aquilo que eu escolho mal, com os propósitos que Deus tem para a minha vida, porque eu tenho a minha parcela. Então o salmista, ele reconhece isso. E ele chega, repito no versículo 18, considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Davi sabe muito bem que através das más escolhas que ele fez em sua vida, isso gerou sofrimento, isso gerou angústia, isso gerou aflição. E ele pôde colocar-se diante de Deus e suplicar o seu socorro, suplicar o seu perdão, suplicar a sua misericórdia. As escolhas erradas, elas vão acontecer, mas o salmista nos mostra como nós podemos proceder através da misericórdia de Deus, clamando ao Senhor, nos dirigindo a Ele e reconhecendo que esse tipo de socorro está fora de nós, está no Senhor, não está em nós. Quando nós vamos mais adiante e lemos o versículo 19, ele vai dizer: considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Os meus inimigos, pois são muitos. Davi agora não está falando do tipo de escolha que ele faz. Davi agora não está falando do tipo de problema que ele teve pessoalmente. Davi não está falando de atitudes equivocadas que ele tomou e que geraram aflição. Mas agora está falando de um fator externo a ele. Está falando dos seus inimigos. Uma pergunta: por que é que Davi tinha inimigos? Já parou para pensar por que é que Davi tinha inimigos? Eu tenho um motivo só. Você pode procurar outros. Porque ele era rei. Ele era rei. Tem muita discussão, né? Ah, porque matou, porque puxou a espada. Para você ter inimigos, basta ser rei. Estou falando da época de Davi. Quer ter inimigos? Seja presidente de uma nação. Se for de uma superpotência, então, os seus inimigos irão aumentar em número. Você não necessariamente falou: eu quero ser o homem da face da terra que tem mais inimigos. Não. Eu creio que Obama não tinha essa intenção. Eu acredito que Barack Obama não. Ó, eu tenho um sonho, eu quero ser o homem mais odiado da face da terra. Não. Eu tenho certeza que ele não falou isso. Mas quando ele se candidatou e ganhou para a presidência dos Estados Unidos da América, uma grande superpotência do século XXI, estava garantida a sua cota de inimigos. No dia a dia, infelizmente, posições que você toma também vão angariar alguns inimigos. Quando, por exemplo, você sorri, você é feliz, você pode até não saber, mas há pessoas que ficam insatisfeitas porque você está sorrindo. Ficam mais satisfeitas quando veem você chorando. Isso é comum. No ambiente de trabalho, quem sabe, né? Quantos são realmente aqueles que desejam o nosso sucesso, ou aqueles que não desejam tanto sucesso assim, pela posição que nós ocupamos. Quem é chefe, não precisa dizer que talvez tenha, né, a turma do contra um pouco mais do que aquele que não é chefe, né? É natural. Ah, porque é mal, é porque... Né? Não estou justificando nada que a pessoa faça, né? Um chefe que seja um opressor, não é isso. Eu estou dizendo que não precisa fazer algo de mal para você ter esse tipo de oposição. Basta ocupar ali um cargo de chefia. Simplesmente porque você tem gente que não gosta de obedecer, e tem gente que quer fazer as coisas do seu jeito, e tem gente que é indisciplinada. É essa a administração, o RH trabalha com isso, a liderança tem que saber lidar com isso. O que eu quero dizer é que Davi está falando de uma situação que está além dele. Davi não fez um rol de inimigos que ele gostaria de ter.
Davi não fez uma relação de guerras que ele queria lutar. Davi não fez um amontoado de coisas para se oporem a ele e para ele dizer, ai, coitado de mim. Mas simplesmente, essas coisas acontecem. Eu quero usar até um termo, vamos dizer assim, um termo poético, uma licença poética. Se há escolhas que você faz, e às vezes você erra, se há escolhas que você faz, há escolhas que fazem você. Se há escolhas que você faz, há escolhas que fazem você. Eu quero explicar isso. Escolhas que fazem você, eu estou chamando de escolhas que fazem você as demandas da vida que vêm até você. As coisas que você, de fato, não escolheu. Mas eu vou dizer já, porque é que eu chamo de escolhas. As escolhas que fazem você são aquelas atitudes, são aquelas situações, melhor dizendo, perdão, que vão vir até você independente do que você tenha programado. Davi foi ungido rei, ok. Os seus inimigos o odiarão. Quando nós temos, por exemplo, um problema em nossas vidas particulares, há coisas que nós não escolhemos. Há coisas que não são problemas das minhas atitudes, das minhas escolhas particulares, mas elas vêm até nós. Os irmãos já sabem que eu tenho uma irmã que ela tem alguns problemas psiquiátricos na área de esquizofrenia. Ela não foi sempre assim. Ela estudava, tirava excelentes notas, trabalhava, carteira assinada, mas como histórico de várias pessoas que sofrem desse mal, a partir de uma determinada idade, perto dos 20 anos de idade, começou a ter problemas. E isso se apresentou. É um problema para a pessoa, é um problema para a família. Há pessoas que em um determinado momento da vida vão desenvolver uma outra questão de saúde. E eu pergunto, não estou falando daqueles males gerados por um mau estilo de vida, ok? Se eu quero ter um estilo de vida ruim, eu estou tomando mais decisões, eu estou fazendo mais escolhas, eu estou falando de questões que não são problemas de um estilo de vida, como o caso da minha irmã. E nós a abraçamos, beijamos, fazemos um carinho, vamos dizer que é praticamente uma criança grande, mas uma criança grande que necessita dos cuidados médicos, sem o que o seu grau de dificuldade pode aumentar e gera dificuldade para a família. A minha irmã escolheu isso, a minha irmã não escolheu isso. Esta escolha que a fez. A minha família escolheu ter uma pessoa que necessita de tratamento psiquiátrico. A minha família não escolheu uma pessoa que necessita de fazer um tratamento psiquiátrico, mas essa escolha foi feita à família. Se apresentou para a família. Escolhas que nos fazem. Nos fazem, porque não somos nós que fazemos. Estou explicando o termo que eu usei. Situações que se apresentam para mim e para você. E nós, simplesmente, um paradoxo, não temos escolhas, as escolhas é que nos fazem. E por que eu chamo de escolhas? Aí você tem que entender o que está acontecendo. Você tem que parar diante da situação. Você tem que fazer como Davi, olhar e entender que isso é externo. Mas, de alguma forma, você tem que entender que isso se trata de uma escolha, porque Deus está no controle de todas as coisas. Você tem que entender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, os que estão chamados por seu decreto. Você tem que entender que nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus esteja no controle da queda daquela folha. Isso só vai gerar maturidade na minha e na tua vida se nós entendermos o que Deus está fazendo em nossas vidas.
Se eu abaixar a cabeça, uma irmã esquizofrênica, ai Jesus, dá tanto trabalho, ai a família não aguenta mais, que trabalho, e Jesus, é cuidado médico, é difícil, tem que visitar, eu não gosto de ver, nem vou visitar porque não gosto de ver. Você tem que olhar para o problema de frente. Você tem que entender que você não escolheu, você foi escolhido. E você tem que entender que, mais uma vez, paradoxalmente eu vou falar, e você tem que entender que, ainda que você não entenda, você crê que Deus, de alguma forma, está no controle de todas as coisas. Há escolhas que nós fazemos, e o salmista sabia que fez coisas erradas, fez escolhas erradas. Errar o alvo, no hebraico, se chama pecar, e o salmista reconheceu o seu pecado. Há escolhas que nos fazem, e é duro muitas vezes nós encararmos essas escolhas que nos fazem. Elas vêm até nós e não dependem, não são geradas em nossas próprias atitudes. Então o salmista, ele reconhece que, apesar de ele ter escolhas erradas a partir de si, onde ele pede o perdão pelos seus pecados, confiando na misericórdia de Deus, e quando ele olha também para fora e vê que os seus inimigos são muitos e o abominam com ódio cruel, quando ele vê também que há essas escolhas que o fazem, como foi explicado, ele olha para Deus e ele vai dizer, e eu vou ler aqui a partir do versículo 8: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Versículo 9: guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho. Se nós erramos o alvo, se nós erramos o caminho, se nós temos contingências também que vêm contra nós, como é que nós vamos lutar contra todas essas coisas? Davi sabe que ele tem um problema pessoal nas suas escolhas feitas. Davi sabe que ele tem um problema extra nas escolhas que o fazem. Mas Davi sabe também que existe uma escolha que é boa, é reta, é perfeita e é agradável, que é o Senhor. Por isso, aponta o caminho aos pecadores. Apontar o caminho para aquele que está errando o alvo. Meu filho, não é para lá, é para cá. Meu filho, corrija o rumo, não é para lá, agora é para lá. O Senhor, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. A palavra do Senhor nos mostra claramente que se nós temos problemas para fazer escolhas, a palavra mostra que nós temos problemas com escolhas que não fazemos também e vem contra nós. Mas ela mostra que há um tipo de escolha, que é você reconhecer o que Deus quer para você. Você pode tomar a atitude de ouvir o que Deus está falando. Quando na palavra Deus diz, ouve, ó Israel. Este ouve não é entra por aqui e sai por aqui. Este ouve está ligado à obediência. Este ouve está ligado à atitude, a proceder diário. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que Deus aponta o caminho aos pecadores, para que serve um caminho? Para ser percorrido. Quem vai percorrer tem que tomar a atitude de dar o primeiro passo. Tem que tomar a atitude de caminhar naquela direção que Deus apontou. Quando nós olhamos que a Bíblia
fala que o Senhor aponta o caminho aos pecadores, Ele aponta o caminho para aqueles que erram o alvo, Ele aponta o caminho para aqueles que fizeram más escolhas, Ele aponta o caminho para aqueles que são também atingidos por contingências da vida, escolhas que o fizeram, conforme eu chamei. E Ele mostra uma maneira de você prosseguir. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Aliança e testemunhos. Hoje pela manhã, inclusive, estávamos relembrando esses termos no próprio Salmo 119. Quando nós comparamos o Salmo 25 com o 119, por serem acrósticos alfabéticos, né, onde o Salmo 119 vai mais exaltar a palavra de Deus, aqui no Salmo 25 você tem mais uma oração por auxílio divino. Lá no Salmo 119 você vai ter preceitos, você vai ter palavra, testemunhos, são sinônimos, se referindo à palavra de Deus. Você verá no Salmo 119, o salmista usando diversas palavras dentro de um campo de significados, onde aqui você vê, por exemplo, a sua aliança, a todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele fala os que guardam, quando ele fala aponta o caminho, isso significa que eu e você temos que tomar atitudes na direção certa. A questão é que nós não sabemos a direção certa enquanto Deus não aponta. A questão é que nós não sabemos a direção certa enquanto nós não prestamos atenção no que Deus está falando para nós. Como é que Deus fala conosco? Através dos seus estatutos, através dos seus preceitos, através da sua palavra, através do Espírito Santo. Nós olhamos então e vemos que a parte de Deus e a tua parte. Se Ele não te mostrar o caminho, se Ele não te apontar a direção, a minha e a tua vida vão continuar errando o alvo, ou seja, pecando. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e lemos a respeito do que o Espírito Santo de Deus faz na vida das pessoas, nós vemos claramente que o Espírito Santo é aquele que vai abrir os olhos espiritualmente para as pessoas vão enxergar a palavra de Deus com outros olhos e vai habilitá-las a tomar atitudes de acordo com aquilo que Deus quer que nós façamos. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, quando essa palavra está sendo pregada, significa que os nossos olhos espirituais estão sendo abertos e que Deus está apontando o caminho. E então o Espírito Santo de Deus, na palavra, vai te mostrar as atitudes que você e eu temos que tomar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para a palavra, olhamos para a direção que Deus aponta, eu vou repetir o versículo 8, a segunda parte. Aponta o caminho aos pecadores. Literalmente, a Bíblia tem para mim e para você escolhas melhores, escolhas que têm a ver com a vontade de Deus, escolhas que têm a ver com o apontar o caminho para mim, que estou errando o alvo a cada momento. Quando nós falamos isso te lembra alguma coisa? Guia os humildes, ensina aos mansos. Eu lembro do Senhor Jesus, e eu convido você a ler comigo em Mateus, no capítulo de número 11. Esse texto, que é um convite gracioso, um convite maravilhoso, um convite irrecusável, onde muito lido, não é à toa, diz assim, Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor quer que o que está cansado, sobrecarregado, venha a Ele para receber o alívio. O que o salmista fez foi exatamente isso. O salmista, em outras palavras, ele disse: eu estou cansado do meu pecado, eu preciso do teu perdão. Eu estou cansado de errar aquilo que foi estabelecido para a minha vida. Eu estou cansado de errar aquilo que foi estabelecido para a vida da minha família. Eu estou cansado de errar para aquilo que foi estabelecido para a vida dos meus filhos. Eu estou cansado de errar para aquilo que foi estabelecido para o reino de Israel. Ensina-me, Senhor. Guia-me, Senhor. E se nós lemos o último versículo, é exatamente o que ele fala lá no 25. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Porque tomar atitudes erradas, fazer escolhas erradas, além de gerar problemas, cansa. E o Senhor na sua palavra diz: você está cansado? Então você precisa vir até mim. Você está sobrecarregado? Há muitos inimigos, há pecados, então você precisa vir até mim. Nós olhamos para os discípulos do Senhor Jesus, aqueles que foram escolhidos. Eu afirmo que seria difícil eleger daqueles, como por exemplo, alguns presbíteros na igreja do Senhor. Gente complicada, gente difícil. Seria mesmo complicado. Mas o Senhor Jesus sabia o que estava fazendo. Aquele que tem controle sobre todas as coisas, sabia até qual era aquele que o trairia, e ainda assim o convidou. Pessoas que talvez nós não escolhêssemos para estar em um tipo de governo, em uma igreja. Mas o Senhor olhou para todos e viu o quê? Pessoas cansadas, sobrecarregadas, e fez o convite para que viessem a Ele e para que fossem ensinados, para que tivessem um caminho apontado. E nós vimos um a um, com todas as suas atitudes, com todos os seus erros, com todas as suas dificuldades, se colocaram, através do ensino do Senhor Jesus, através do exemplo do Senhor Jesus, se colocaram a serviço do reino de Deus, entregando as suas vidas. O que significa que o maior problema daqueles homens não seria o próprio pecado. O pecado é um grande problema, irmãos. O pecado, eu não preciso fazer uma dissertação aqui demorada para nós entendermos que errar aquilo que Deus estabeleceu é muito problemático. Mas existe algo que é pior que é o pecado, que é nós não reconhecermos o próprio pecado. Se você não quer reconhecer a sua doença, não quer ir ao médico, eu sinto muito, porque você não está tomando uma atitude correta. E se o salmista, se aqueles pecadores que seguiam a Jesus, se aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, se aquele leproso, se eles não reconhecessem o seu pecado e a sua necessidade de Jesus, estaria tudo perdido. Mas aquele que reconhece, aquele que se faz igual a Davi, o homem segundo o coração de Deus. Olha, eu tenho um problema, eu tenho um pecado. Não somente isso, eu tenho outras contingências além de mim que estão me oprimindo. Aqueles que reconhecem isso e reconhecem no Senhor, aquele que faz as escolhas certas, aquele que deixa o Senhor escolher por ele, aquele que deixa o Senhor apontar o caminho, este vai alcançar o que ele fala aqui. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Descanso para a alma. Descanso para a alma pode parecer um termo muito simples, mas há pessoas que têm tudo, ou quase tudo, pelo menos tudo aquilo que ela projetou, e não tem descanso para a alma. Há pessoas que também têm muito pouco e não têm descanso para a sua alma. Mas há pessoas que tenham muito,
ou não tenha nada, você olha para aquela pessoa e você percebe que ela tem descanso na sua alma. Embora seja algo que pode parecer invisível, abstrato, você percebe naquela pessoa que é uma pessoa que tem uma paz diferente. E nós olhamos para a palavra de Deus e olhamos que é possível alcançar esse descanso para a alma. Tenha muito ou tenha pouco, quando nós vamos ao Senhor Jesus, confiamos nele e deixamos que ele faça nossas escolhas. Irmãos, pode parecer uma palavra muito óbvia, mas eu quero afirmar aqui que eu vejo grandes problemas por questões mínimas que não foram observadas na palavra do Senhor. Não somente na vida pessoal, mas na vida de outras pessoas, quando nós paramos e olhamos, nós pensamos, poderia ser diferente. Eu estava conversando com a minha esposa sobre a questão de fazer um bolo. Se você sabe que tem uma temperatura certa, se você sabe que tem que usar o ingrediente certo, se você não usar o fermento que você precisava usar, se você não usar a temperatura certa, seja qual for o motivo que você não botou aquela temperatura, o bolo não vai sair da maneira que tinha que sair. E algumas coisas estão aqui. O Senhor, pela sua misericórdia, está apontando o caminho. O Senhor, pela sua misericórdia, e através do sangue de muitas pessoas, entregou em nossas mãos a sua palavra santa. E se nós entendermos que na sua palavra, pelo sacrifício do seu Filho Jesus, as minhas escolhas erradas podem ser perdoadas, as escolhas que me fizeram podem ser suportadas, então eu deixo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus trabalhar em minha vida e mostrando a direção que eu tenho que tomar. Sim, quando a equipe de louvor cantou aquele último louvor, o anseio pelo Senhor, o anseio, eu tenho sede de Ti, eu creio que isso, apesar de estar baseado em outro trecho da palavra, interpreta exatamente o espírito, né? O sentimento que o salmista tinha naquele momento. Eu gostaria até que a equipe de louvor, se pudesse cantar novamente, nós vamos declarar isso para o Senhor. Nós temos que entender que essa sede é causada pelo pecado, por errar, por faltar a direção. Essa sede, ela é gerada por nós precisarmos de ter a direção apontada para nós. E nós temos que entender, e nós temos que reconhecer que a palavra de Deus, ela vai ter para mim e para você a direção a ser seguida. É muito interessante, meus irmãos, que muita coisa se fala dentro de uma nação. E eu conversei com um colega que alguém subiu lá no congresso e na tribuna e falou alguma coisa sobre Deus. E esse amigo, ele estava falando, olha, isso é um absurdo, é religião que mistura isso e aquilo. Eu disse para ele, rapaz, você pode citar tudo que você quiser, você pode citar filósofos, você pode citar Buda, você pode citar seja lá o que for, e você está me dizendo que você não pode citar as palavras de Jesus Cristo. Eu não concordo com isso. E isso, irmãos, esse tipo de comentário, né, comentário saudável, uma conversa saudável que estávamos tendo, mostra, na verdade, eu vejo um raio-x onde muitas pessoas estão assim, não, isso daqui não, isto é loucura, isto é... Estão simplesmente indo para longe da direção certa. E nós temos que, na verdade, abrir os nossos corações, e eu peço à igreja que fique de pé para declarar ao Senhor o anseio que você tem pela direção, pelas escolhas de Deus na sua vida. Entenda que a água de Deus para você é a sua palavra. Entenda que a direção, o rio de Deus, o refrigério para a tua vida é a sua palavra. E o Espírito Santo estará falando na palavra. E assim ele vai te habilitar, ele vai te convencer de estar cumprindo a vontade perfeita, boa e agradável de Deus na minha e na tua vida. Vamos clamar ao Senhor em nome de Jesus. Isto é um clamor, isto é um salmo. Vamos clamar ao Senhor em nome de Jesus.
Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Vai chover, vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Vai chover, vai chover. Vai chover, Senhor, em nossas vidas. Deus aponta o caminho para nós. Ensina-nos, Senhor, a cada passo que damos em nossas vidas. Senhor, queremos reconhecer nossa incompetência de decidir sozinhos. Queremos reconhecer a nossa incompetência de lidar com o nosso erro, com o nosso pecado. E clamamos a Ti conforme o salmista clamou: socorre-nos segundo a Tua misericórdia, porque sabemos que o Senhor é bom e reto. Pai amado, naquilo que precisamos tomar a atitude, que o Teu Espírito Santo esteja alinhando, Senhor, a nossa livre agência com os Teus decretos eternos. Que o Teu Espírito Santo esteja nos mostrando e nos habilitando a cumprir a Tua vontade em nossas vidas. Que nós estejamos mais capazes pela Tua palavra, pela comunhão com os irmãos, pela Tua palavra viva em nossas vidas. Que nós estejamos mais capazes através da habilitação do Teu Espírito Santo para nós, Senhor. Deus bendito, como o salmista clamou, nós clamamos. Como o salmista reconheceu que havia problemas em sua vida, nós reconhecemos também. Como o salmista que reconheceu problemas que inclusive não dependiam dele, que nós possamos também aprender com o que acontecer conosco. Mas que acima de tudo, nós tenhamos a visão que o salmista teve em suplicar o Teu socorro, em ser humilde, em abaixar a cabeça, ou, usando a expressão, Senhor, do salmista, elevar os olhos, mas suplicar o Teu socorro, aceitando o convite do Senhor Jesus Cristo, cansado, sobrecarregado, recebendo alívio, recebendo descanso para a alma. Dá-nos o Teu descanso, Senhor. Dá-nos a Tua direção. Que a Bíblia Sagrada, que a Tua palavra, que a Tua vontade faça parte das nossas escolhas. Possamos fazer as escolhas acertadas, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. E o Senhor nos ajuda a acertar desta forma. Obrigado, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Eu quero repetir as palavras do salmista. Perdoa-me e lembra-te de mim. Lembra-te de nós. Não de acordo com as nossas transgressões, mas conforme as Tuas muitas misericórdias. E que
aquele e aquela, Senhor, que ainda não entendeu, que ainda não se entregou ao entendimento da palavra, possa atender, Senhor, a este convite do Senhor Jesus. Possa vir com o seu cansaço, possa vir com a sua sobrecarga, possa vir com o seu problema, possa vir com a sua dificuldade e entregar ao Senhor Jesus para receber a direção certa, para receber o perdão, para receber a paz para a alma. Faz assim, Senhor. Trabalha na vida de cada um. Tem misericórdia de nós. Esta é nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja, por favor, pode assentar. Queridos, como é bom ser alimentado pela palavra do Senhor e confrontado sempre por essa palavra que demonstra o amor do Senhor. Muitas vezes precisamos ter os nossos olhos desvendados. E a palavra do Senhor nos faz isso e nós agradecemos a Deus por permitir que a gente tenha um olhar daquilo que somos, da maneira que somos, sem nenhum tipo de maquiagem, sem nenhum tipo de esconderijo, não é? Somos o que somos e precisamos reconhecer isso para que o Senhor cuide de nós. Nós estamos encerrando o culto desta noite. Eu só gostaria de fazer alguns avisos importantes na vida da igreja. A nossa irmã Joana, irmãos, está pedindo aos irmãos que deram o nome para o passeio, que agora é a hora de efetuar, não é? E quitar o seu compromisso. Ela precisa quitar a primeira parcela do passeio, que acontecerá no dia 7 de janeiro, não é isso? E os irmãos, então, que deram o seu nome, precisam efetuar o pagamento para que ela, não é, possa, assim, quitar a primeira parcela do pagamento, tá bom? Então, todos aqueles que estão inscritos no passeio lá de Angra dos Reis, não é importante que esteja chegando na irmã Joana e efetuando esse pagamento. Eu faço o mesmo pedido aos irmãos que se inscreveram no retiro. Tem irmãos que pegaram o seu carnê e ainda não efetuaram nenhum pagamento. Irmãos, nós temos um compromisso que será no mês de novembro, não é? E a gente precisa também estar quitando essa primeira parcela. Nós fizemos maior facilidade possível, né, quando separamos as parcelas em até 7 vezes. Então é importante que os irmãos, né, que deram o seu nome para o retiro também estejam quitando, né, as parcelas, porque nós contamos com os recursos para poder então começar a efetuar os pagamentos necessários, não é? É ônibus, é o local, começar a pensar em alimentação. Então tem uma série de fatores que precisam ser